Fernando Collor de Mello. Olha aí, o ex-presidente e atual senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello, do PTC, anunciou que é pré-candidato à presidência da República em 2018. Esse anúncio foi feito em entrevista a uma rádio de Arapiraca. Solta aí, Andrezão. O senhor, e vou logo direto, né? Que o senhor sabe que nordestino não tem muito arrudeio, né? É verdade, é verdade. É verdade. O senhor é candidato a presidente da República? Por que não, Ige? Por que não? Eu acho que o centro democrático deste país está sem candidaturas que possam representar esse sentimento e essa vontade da população brasileira de ter um candidato a presidente da República que não esteja nos extremos, nem na extrema esquerda nem na extrema direita. Então esse centro aí está muito vazio e eu acredito que, por que não, poder postular em nome do Partido Trabalhista Cristão uma candidatura à presidência da República. Lembrando que o Collor já foi presidente do Brasil entre 1990 e 92, quando se tornou o primeiro chefe da República a sofrer impeachment. Em seu lugar, assumiu o seu vice, Itamar Franco. Você quer comentar, Augusto? Eu quero. O Collor já me processou 8 vezes. Eu digo sempre o seguinte, que você aqui no Brasil, cada processo vale uma medalha e dependendo de quem processa, você vai vendo se é medalha de ouro. Ex-presidente é medalha de ouro, certo? Então, eu sou grato ao Collor por essa... Porque na minha sala de troféus eu tenho essas 8 medalhas de ouro. Aqui tá cheio de medalhista nesse programa. Numa delas, o departamento jurídico do Jornal do Brasil foi trocado e os caras abandonaram o caso. Aí eu fiquei sabendo depois de ter sido absolvido no Supremo pelo Celso de Mello. O Collor, quer dizer, o Collor, ele é capaz de tudo, até de ser candidato a presidente da República para se reeleger como lançado senador. Em Arapiraca. É para ir em Arapiraca como representante do Centro Democrático. De novo, como eu aprendi com o professor Vila, do Faulkner, dizia tudo, né? No Brasil o passado não passa, né? Volta, é o pesadelo permanente. E tá aí o Collor. Agora ele tem razão quando diz por que não. Num país que elegeu a Dilma, elegeu o Lula, por que não o Collor? Lembrando que Marco Antônio Villa é autor de um livro chamado Collor Presidente. E o Collor agora posando de centrista, adotando esse discurso dos pré-candidatos de centro contra os extremos. Aliás, Villa. conversaram muito. Eu te pergunto, o Collor, na época da eleição, inclusive, era taxado de direitista, ou isso só veio depois? Não, ele já era na época, porque até hoje é. Isso, no processo mas agora eleitoral. está posando de centro. Olha, aí, rapidamente, a questão lá do livro, eu claro, acompanhei como testemunha da história a campanha de 1989, mas como historiador a gente trabalha diferente do que quando você está fazendo uma análise acompanhando a conjuntura tal. Você tem que se distanciar do fato histórico, ouvir o conjunto dos personagens, olhar todos os documentos e a partir dali construir a sua análise de história política. É assim que você faz. Livro do Villa no Monitor, Collor sim. Presidente, 30 meses de turbulências, reformas, intrigas e corrupção à venda nas melhores livrarias. Cultural. Isso aí. Agora, o que acontece? Eu tinha minha visão sobre o personagem, sobre o momento histórico e tal, mas isso não pode interferir em qualquer pesquisador na decisão, senão você já tem a resposta. Parece aquelas análises da União Soviética, que você ia estudar o objeto e já tem a resposta. Não pode ser assim. Você tem que se distanciar. Eu conversei com os principais ministros do governo Collor, os secretários, os políticos mais importantes da época e com ele também. Tivemos uma longa conversa lá em Brasília, de horas, só com café e água, eu saí que não aguentava mais tomar café. E depois li toda a documentação e consegui uma documentação que auxiliares depois, por uma série de razões, as pessoas vão tendo confiança, porque vê que você está querendo fazer uma pesquisa séria. Então, uma coisa é um momento do governo Collor, outra coisa é o final em 92 e outra coisa é o Collor hoje. Eu, como pesquisador, separo. O governo Collor, que foi uma... É bom lembrar que a eleição de 1989 foi a que teve o maior número de candidatos, 22. E foi muito tensa, a eleição mais tensa, depois de 29 anos sem eleições no Brasil diretos, desde 1960 e tal. O segundo turno foi Collor e Lula. No segundo turno, eles quase estavam empatados no domingo anterior à eleição. Aí teve uma entrevista que o Collor colocou de uma ex-namorada do Lula, a senhora Miriam Cordeiro. Aquilo acabou tendo uma interferência no processo eleitoral. No último debate, numa
Quinta-feira ele foi muito mal, né? E acaba perdendo por cerca de quase 5 milhões de votos de diferença para o Collor. Quando o Collor assumiu, ele realiza uma série de... Eu vou ser muito sincero, desculpe, é muito sintético, né? Não queria me estender muito, mas acho que essas questões históricas são importantes. Ele fez uma reforma de Estado extremamente corajosa. E eu não estou dizendo isso para agradar ou criticá-lo. Uma reforma de Estado extremamente corajosa. Ele extinguiu um número fabuloso de empresas estatais, mexeu nos cartórios, né? Fez uma reforma do sistema financeiro. Olha, ele entrou batendo da medalhinha para cima e tal. E fez uma coisa que ninguém tinha coragem na história do mundo, né? De ter congelado todos os ativos financeiros, as contas correntes, a poupança, etc. tal. O que aquilo levou... o Plano Real só foi vitorioso por causa do Plano Collor 1, viu? Em termos econômicos. Isso é uma longa história, não dá para estendê-lo aqui, isso está no meu livro, que a equipe dele, tecnicamente, era muito bom. O Candir, o Ibrahim, eram pessoas, o Eduardo Teixeira, a Zélia era de história econômica, ela não entendia as questões teóricas que envolviam o Plano Collor. Claro que eu sei todos os problemas que teve do confisco, o significado disso, mas eu estou dizendo que, por exemplo, se ia no supermercado, até a eleição do Collor, só tinha 2 azeites brasileiros, azeite Maria e azeite não sei o quê. Hoje, a abertura que ele fez, ela foi fundamental para colocar o Brasil no mundo. O Brasil não tinha carro, lembra a história que ele disse das carroças? Então, a abertura foi feita corretamente, não foi irresponsável. Tive uma nova política industrial. Bem, no livro tem uma longa discussão sobre isso, né? A questão que se coloca é que isso é uma coisa. Outra coisa é a questão do impeachment, né? E depois a relação dele. Isso que é o problema, que eu mostro as contradições. Que de manhã ele estava em Nova York e de tarde ele estava em Maceió. Ele tem várias personalidades dentro do mesmo personagem. Isso que é uma coisa incrível. Ele convive o estadista e o cangaceiro ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ele fez essa profunda reforma indispensável do Estado brasileiro, de modernização, de acabar com os cartórios. Por exemplo, preço de gasolina. Vocês sabem que até 1990 os postos de gasolina todos tinham o mesmo preço, ninguém podia vender mais barato. E um senhor em Curitiba quis vender mais barato, foi preso. Quer dizer, era um negócio absurdo. Não tinha, o cartão de crédito não valia no exterior. Não valia no exterior, vocês não imaginam. Eu, para comprar livro, eu e todos os pesquisadores universitários, você precisava colocar os dólares, pegar uma fatura pro forma, colocava os dólares, passava carbono e mandava pelo correio para a editora no estrangeiro mandar os livros para você. Então era uma loucura. Agora, isso é uma coisa. Agora, é o estadista, de manhã. De manhã ele era Nova York, mas de tarde era Maceió. Era cangaceiro. Então, essa relação, a Dora Kramer, grande jornalista, que hoje está na Veja, né? Eu entrevistei, desculpa a extensão, mas eu acho que é importante isso. Eu falei com a Dora Kramer, a Dora Kramer é uma pessoa que avança um pouco mais do que a análise política tradicional, muito capaz e tal. E ela uma vez foi numa feijoada. Tinha uma feijoada do Cleto Falcão, que era um deputado federal muito conhecido, já falecido. Clepto Falcão, que chamavam de Clepto porque ele aprontava aquelas coisas. Aí lá na feijoada, todo mundo lá, chega o Collor. Pô, ela imaginou que ele ia discutir as questões de governo. Sabe o que eles estavam discutindo? A eleição do prefeito de Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas. Ela falou, não é possível um presidente da República tem que estar discutindo grandes questões, né? Não, eles estavam preocupados com uma eleição em Palmeira dos Índios. É um negócio inacreditável, tal, né? Então, como eles eram pequenos ao mesmo tempo, estão discutindo. Então, ele combinava essas duas coisas. Quer dizer, uma visão muito avançada sobre a reestruturação do Estado brasileiro, né? E ele caiu por muitas razões. Por exemplo, o fim do imposto sindical foi medida provisória em 1990, mas foi derrubada em 1990. Então tinha uma série de coisas. Agora, aí o Cleto Falcão é esse que está aqui na foto, essa foto aí foi depois quando ele escreveu um livro de memórias, ele já é falecido, aí ele conta uma série de histórias, etc, tal. Mas agora, a questão, e depois tem a história a história que o Paulo César Farias disse, que roubou 1 bilhão e fez a festa de 1 bilhão, é loucura, nunca existiu. E sabe por quê? A maior obra pública foi a usina de Xingó. Tinha corrupção? Tinha. O irmão dele, o Luiz Romero, foi secretário-geral do Ministério da Saúde, né? Mas uma série de acusações que imputaram, de desvios fabulosos, nunca chegou a existir. Não significa que não teve corrupção. Por isso que no título do livro, a última passagem fala modernização, para reformas e corrupção. Tinha, claro que tinha. Então, ele é um personagem complicado para entender. Ele conversou comigo, nós falamos em seguida, eu estou concluindo, 7 horas em seguida.
E os assessores ficavam com medo de interromper, porque acho que já tinha começado a sessão do Senado. E ele ficava... Ele não piscava os olhos, ele não se mexia, a tensão dele era tão grande. Eu fiz umas 2 piadinhas para ver se melhorava o ambiente, nada. E não é que ele disse que eu não podia perguntar. Eu falei, eu vou perguntar o que o senhor não gosta. Ele falou, pergunta o que você quiser, não tem nenhum problema. Ele falou, então, a coisa toda, até o personagem. Agora, depois, o Collor pós saída da presidência, aí é uma outra história. Agora, ele não vai ser candidato à presidência. Se você apostar, não vou falar mais do pular de guarda-chuva, não vou dizer que vou atravessar o Rio Pinheiros nadando de costas, nem que eu vou descer a escada. Se eu cumprir tudo isso. Ele tá em Arapiraca, o senhor lá na rádio. Tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer, ele não vai ser candidato. E a mulher dele, que apareceu em uma das imagens, que é uma sacanagem isso, ele se separou dela e até hoje não paga a pensão. Ela está na justiça, né, demandando o que realmente isso não se faz. Ela até editou um livro, não sei para quem, que eu li até as memórias dela, porque o historiador tem de ler todas as fontes, não importa. Você não escolhe o que vai ser, quem determina o que vai ser ler é a pesquisa, não é você. Então eu fui ler Rosane Collor, claro que se eu tivesse opção eu não leria, mas eu estava com objeto, fui lê-la e tal. E ele não paga a pensão até hoje, que é uma tremenda sacanagem. O oficial de justiça disse que não encontrava para entregar a petição para ele. Pô, o oficial de justiça eu não encontro, cara. Agora eu vou fazer uma pergunta de $1 milhão pro Vila, eu quero uma resposta objetiva. No segundo turno, se der Collor e Bolsonaro, você vota em quem, Vila? Em branco.